Bom, pessoal, então vamos começar a olhar para a sua história de vida, vamos começar a nossa série de exercícios desse módulo. Como a gente já falou, esse módulo ele é muito importante porque é aí que você vai começar a fazer o seu movimento de aprofundar na sua autoinvestigação, onde você vai trazer elementos, padrões, coisas que se perpetuaram ao longo da sua história, onde você vai começar a ter pistas dos seus valores, dos seus talentos. É na sua história de vida que você vai encontrar as respostas para tudo isso. Então, agora, antes da gente começar a explorar a sua história, todos os acontecimentos que você passou, que você viveu, a gente vai explorar um pouco a sua relação com seus familiares, A sua relação com a sua mãe, com o seu pai, com seus avós maternos, com seus avós paternos. Então, esse exercício ele se trata disso, de você conectar com essas pessoas, que fizeram parte da sua criação e identificar alguns elementos que foram importantes, Quando a gente vai responder algumas perguntas sobre essas pessoas, e você já vai começar a ter pistas de respostas muito importantes para o seu processo. Se por um acaso você não conviveu, não foi criado pelo seu pai, pela sua mãe, pense na figura da pessoa que exerceu esse papel, que exerceu o papel de criação, que te educou, que foi responsável pelo seu desenvolvimento, que te acompanhou ao longo da sua história. Então vamos lá para a apostila para você ver. Antes disso, esse exercício ele depende muito da sua memória. Depende muito de você parar e tentar resgatar lá no passado como que era essa relação e como que ela é ainda hoje. Mas se por um acaso você sentir vontade de conversar com essas pessoas para explorar um pouco melhor essa relação, porque às vezes a gente conta com a memória lá da nossa infância, as coisas não, logo de primeira assim não vem. E é muito bom você sentar com a pessoa para conversar, ouvir as histórias, porque aí uma coisa vai puxando a outra, você vai retomando algumas memórias que estavam mais apagadas, mais esquecidas, enfim. Então é muito legal, se você sentir essa vontade de sentar com a pessoa, ouvir as histórias e conversar, faça, porque é muito bom, ouvir da sua própria família e a sua história de vida. Então vamos lá para o exercício para a gente ver como é que vai funcionar na prática. Primeira apostila então que você vai encontrar dos exercícios da sua história de vida é a sua árvore genealógica. Como que a gente já falou, você vai explorar aqui nessa apostila um pouco da sua relação com seus familiares, mais especificamente aqui a relação com a sua mãe, com o seu pai, com seus avós maternos e paternos. E no caso, se você não foi criado pelos seus pais, pela sua mãe, pelo seu pai, pense na pessoa que foi responsável pela sua criação e que exerceu esse papel na sua vida, tá? Então você vai começar completando o diagrama, colocando o seu nome aqui, o nome dos seus irmãos, se por acaso você tiver, o nome dos seus pais, o nome dos seus avós maternos e o nome dos seus avós paternos. Embaixo do nome dessas pessoas, você escreve a ocupação desses membros, qual é a profissão que cada um deles exerceu ou exerce. E aí você vai começar a responder o questionário de reflexão, Primeiro você vai responder um questionário de reflexão apenas pensando na sua mãe, na relação que você tem com ela. E aí, para esse exercício, então, faça uma mentalização da sua mãe, Olhe na sua tela mental e veja ela, Materialize, faça com que ela apareça na sua frente, se conecte com a relação que você tem com a sua mãe. Às vezes, como eu falei, pode ser que a relação tenha tido seus momentos difíceis e nesse exercício isso pode vir à tona. Deixa vir à tona, acolha esse sentimento, faça da melhor forma possível, coloque isso no papel, expresse essa relação, por mais que ela tenha tido momentos difíceis, tá? Então você vai agora realmente se concentrar nessa relação com ela e vai responder essas 5 perguntas que seguem, A primeira é: o que eu mais admiro na minha mãe é... A lição mais importante que minha mãe me ensinou foi... Nossa relação se torna difícil quando... Eu sinto mágoa da minha mãe quando me lembro de... As pessoas dizem que eu puxei a minha mãe quando eu... Não faça esse exercício com pressa, Faça uma mentalização e uma reflexão para você realmente extrair
da sua história, da sua relação, as respostas para essas perguntas, porque muito do que a gente vai ver lá para frente vai ser resultado do que você começou a refletir neste começo do curso, tá? E aí você vai seguir a apostila agora fazendo essa mesma reflexão para o seu pai, para a relação que você tem com ele. Então, da mesma forma que você mentalizou a sua mãe, você vai fazer isso com o seu pai. Mentalize. Se por um acaso você tiver muita dificuldade de responder alguma pergunta porque você não, a relação ela não teve tempo para você estressar isso, de repente você não conviveu muito tempo com essa pessoa, não tem problema. Pode pular a pergunta, mas tente fazer um esforço de verdade, com bastante intenção para responder todas as perguntas do questionário. Então você vai responder as mesmas perguntas em relação ao seu pai e depois você vai partir para a relação com os seus avós, né? Primeiro os seus avós maternos. Aqui as perguntas são um pouco diferentes, então você vai pensar nas 3 características que definem seu avô materno, depois nas 3 características que definem a sua avó materna, a lembrança mais marcante que você tem do seu avô materno, a lembrança mais marcante que você tem da sua avó materna. Quando você pensa no seu avô materno, o que você sente? A mesma coisa para sua avó materna e as mesmas questões para os seus avós paternos, tá? Então, novamente, veja-os na sua frente, mentalize, faça uma conexão com essa figura, com tudo que você viveu com essas pessoas, tá? E aí, no final do exercício, você vai responder algumas perguntas que estressam um pouco a relação familiar como um todo. Então, a primeira pergunta é: quando eu penso na família que eu nasci, eu sinto, e aí muito se conecta com esse sentimento, né? O que você sente quando você pensa na família que você nasceu e por que você sente isso? Né? Quais acontecimentos, que aprendizados você teve, que experiências você viveu, como você viveu essas relações, né? E por que elas trazem esse sentimento à tona? Aqui você vai responder a segunda pergunta. A relação familiar mais difícil que eu tenho é com. Explica, escreve o nome dessa pessoa, né? Se é seu pai, se é sua mãe, se é seu irmão, qual é a relação familiar que você tem mais dificuldade de ter e por quê? O que acontece nessa relação, o que aconteceu nessa relação que torna ela mais difícil na sua vida. A terceira pergunta que você vai responder são sobre os padrões recorrentes que eu observo em minha família. Então, olhando desde esse ciclo, né? O ciclo que a gente está estudando aqui nessa apostila, dos seus avós, seus pais e a sua própria história, né? Quando a gente fala de padrões recorrentes, o que você observa de comum nessas histórias, né? Ciclos que se repetem, comportamentos que se repetem, que estão desde ali dos seus avós, que acabaram se repetindo nos seus pais, e você percebe que isso de repente continua se perpetuando na sua própria história de vida, na história de vida dos seus irmãos. Quais são esses padrões? Né? O que se repete nessa história, que acontece da mesma forma? Quais comportamentos, quais situações acontecem de maneiras iguais? Observa se você faz parte desses padrões, né? Se você continua perpetuando esse ciclo de comportamentos ou situações. E se tem algum padrão que você não gostaria de perpetuar, que você gostaria de romper, e por quê? E no final, a pergunta que a gente faz para você olhar para a sua história de vida com muita gratidão, porque foi toda essa relação, foi a relação construída com seus avós, com seus pais, a relação que você teve com todos os seus familiares que te trouxe até aqui, né? Então, o que faz você sentir gratidão por ter nascido nessa família? Então, a última pergunta que você vai responder é: eu agradeço ter nascido nessa família, pois com eles eu aprendi a... Tá? Então, essa é a apostila das perguntas que você vai responder a respeito da sua relação familiar,
Faça o exercício com muita, muita, muita intenção, com muita atenção, com bastante presença, mentalizando a sua relação com essas pessoas, tudo que você viveu com ela, ou as pessoas que exerceram esses papéis na sua vida. Se conecte com tudo isso que você viveu e responda o exercício com muita, muita presença, muita verdade. Se preferência, responda essa apostila escrevendo à mão, não no computador, escrevendo à mão, porque aí você deixa realmente esse movimento de trazer à tona através do papel, trazer muitas coisas que foram importantes para vocês nessa relação. Não segure a emoção se a emoção vier, e explore tudo que essas relações têm para ensinar para você. Até o próximo exercício.